Olá, amores, tudo bem com vocês? Tô passando aqui que eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tá no meu coração desde ontem. E ontem acabou passando o dia e acabou não dando para mim compartilhar ela com vocês. E eu queria deixar hoje aqui pro coração de vocês. Sobre a passagem de Marta e de Maria, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 47. E diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa passagem é muito linda e muito forte, né? E são vários entendimentos e eu queria compartilhar aqui com vocês uma vivência, né, que eu tive ontem e que me veio essa passagem na memória, né, quando eu vivi isso, aí assim, sabe, o Espírito Santo veio e me trouxe, sabe, essa passagem sobre essa euforia de Marta, né, e sobre a paz de Maria. Eu sou cuidadora, né, muitos sabem, e ontem no meu plantão, né, no finalzinho já do meu plantão, de manhã, toda manhã assim eu acordo, antes de eu tirar meu paciente da cama, eu já coloco no YouTube e a gente começa a ouvir algumas ministrações, algumas palavras, né, e das orações, enfim. E ele tem Alzheimer, mas ele gosta, ele é cristão, servo do Senhor, né, um homem abençoado. E assim, todo dia de manhã, né, eu oro com ele e a gente ouve as orações, né, as ministrações. E às vezes, assim, a gente ouve antes, aí depois, né, quando a esposa dele acorda, que ela já vai levando, fazendo as coisas, assim, vai levando e a gente vai ouvindo, enfim. E aí ontem, né, eu tirei ele da cama e tudo, e a gente eu já tinha ouvido, né, algumas orações, e aí ele tava sentado no cadeirão, que eu ia dar a papinha para ele, e eu tava ouvindo uma oração, né, e tava até em Salmo 121. Aí ela foi, né, ela levanta assim, 6 horas, sabe, assim, 6 e pouco, pra tirar ele rápido da cama para poder alimentar. Enfim, e aquela correria, ela faz a papinha, depois ela volta e ela vai arrumar o café dela, do filho, e aí depois volta com medicamento, sabe? Enfim, é muita coisa. E logo de manhã aquele desespero. E eu quero, né, assim, fazer as coisas. Eu sou mais lenta, sou mais calma, então eu começo, né, tirar ele da cama, eu gosto de sentar, ele esperar um pouco, sabe? Até é como criança, né? Você não pode ir tirando assim, né? Ninguém gosta de acordar, né? Desse jeito, você já vai mexendo, vai tirando e vai... Enfim, então eu gosto de tudo no tempo dele. Então eu sento ele na cama, espero um pouco, vou conversando, aí depois coloco ele no cadeirão, ou na cadeira de rodas, ou pego ele para levar ou para a sala, quando ele vai,
né, tomar café lá com eles, sentar à mesa, enfim, mas tudo devagar, né, um processo devagar. E o dela já é acelerado, né, então aí ela já traz o alimento e eu ainda tô, sabe, fazendo outra coisa, enfim. Aí eu tava ali dando a papinha dele e ela colocou a caixinha de medicamento lá e tava separando os medicamentos que era para dar após, né? E aí ouvindo, né, a palavra, ainda se alegrando ali com a oração, e a gente tinha ligado o aquecedor e fica um fio, né, assim, para ele poder chegar mais próximo da cama. E ali ela foi, acho que passar pro outro lado, eu não sei, que eu tava de costas, e ela caiu. Aí nisso, né, eu deixei a papinha ali do lado, corri, fui lá, né, ajudar ela a se levantar, e aí ela já ficou nervosa, começou a chorar, pensando que tivesse machucado alguma coisa. Falei, não, em nome de Jesus, não machucou nada. Levantei, aí levei ela até a mesa lá na sala de jantar. Eu falei, fica sentada aqui, espera, né, que já tava na hora de a gente trocar o plantão. Eu falei, a hora que a Ariana, que era a menina que ia me substituir, eu falei, a hora que ela chegar, ela ajuda a senhora, enfim, fica sentada aqui um pouco, né, desacelera. E aí eu voltei para terminar a papinha ali dele, enfim, né, e essa correria toda, e eu preocupada com ela lá, e a gente continuou, né, ali ouvindo a palavra, e ele não sabia o que estava acontecendo, né, continuei, comeu a papinha dele lá, e aí a menina chegou, enfim, aí, né, eu dei a medicação, mas aí o que eu quero dizer com tudo isso, né, o que tem a ver, né, essa história, né, do que aconteceu ontem com a história de Marta e Maria. Porque ali ela já acordou, né, já estava acelerada, como todos os dias ela acorda acelerada. Por quê? Porque ela quer fazer o melhor, né, a preocupação de dar o alimento para ele, porque ele ficou muitas horas sem comer, então de fazer a papinha e depois de fazer ali do filho e não sei o que, então ela se preocupa muito mais com ele e de deixar tudo certo. Aí se a gente tá trocando, ela também quer saber como, então assim, ela quer saber tudo ao mesmo tempo, né? A pessoa quer administrar muitas coisas e aí a pessoa acaba ficando ansiosa, fadigada, né? A pessoa fica, né, retada, porque é muita coisa para administrar, né? Você acabou de acordar e assim, tantas coisas, quer fazer o melhor e nós estávamos lá, né? Simplesmente sentados, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo, né, a melhor parte. E aí ela poderia ter evitado o tombo? Com certeza que poderia. Mas por quê? Se ela talvez tivesse sentado enquanto ouvia a palavra, separava a medicação ali conosco, ela não teria caído. Né? Se ela tivesse acelerado, sentasse ali, ficasse ali aquele momento da oração e da palavra ali conosco. Se ela tivesse deixado para depois, né, que eu tivesse administrado o alimento, quando a outra tivesse chego, e aí, né, teria dado com mais calma, com certeza não teria caído, teria evitado esse tombo. Então tem coisas que nós podemos evitar, sim, né? Tem coisas que nós podemos evitar. Então, mas muitas vezes com o nosso desespero, sabe? Aquela agitação do dia a dia, aquela querer fazer tudo rápido, tudo certo, aí às vezes a gente acaba se atropelando, a gente acaba caindo, se machucando, né? E assim eu vejo Marta, né? Eu tento imaginar, né, a cena de Marta.
né, vendo que Jesus chega ali na cidade, ela recebe ele na casa dela e aquele desespero, porque acho que não estava preparada. E eu vejo quando é assim, quando chega uma visita na minha casa, que às vezes assim, né, eu não tô preparada, fala de última hora e a gente tá indo, aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou correr, nossa, não tem um bolo, não tem um pão, não tem nada, então eu vou correr, vou comprar. E aí às vezes a visita chega, que é bem normal, né? Às vezes a visita chega num dia que a tua casa tá bagunçada, você tá desarrumada, enfim, você não tá esperando. Porque muitas vezes a gente não espera. E aí você vai correr, né? Aqui em casa, quando vem alguém assim, né? Ou liga algum parente, algum amigo, fala, eu tô indo aí, né? Eu vou tomar um café, eu vou almoçar. Ou chega sem avisar, a gente entra naquele desespero, né? Vamos arrumar a casa, tal, não sei o quê. Então eu, as meninas, meu filho, aí um pega, um varre uma coisa, outro arruma dali, outro arranca as cobertas, tira, sabe, tudo que tá no caminho, as bagunças, e aí outro vai no mercado, outro vai comprar, vamos bater o bolo, vamos, enfim, né? Mas eles são tudo acelerado, correm e faz. E eu sou devagar. Então eu vou fazendo, sabe? E aí às vezes isso irrita eles. Porque eles falam, mãe, vamos, né? Não sei o quê, olha, fulano já vai chegar, tá na hora, falou que vai vir aqui, e não sei o quê, você ainda não fez nada, né? E aí esse desespero, né? E Marta devia estar assim, né? Brigando com os funcionários para que tudo saísse certo, para que tudo saísse perfeito, porque era pro Senhor, ela queria dar o melhor pro Senhor, ela queria, talvez ali, né? Como eu gosto, né? Fazer uma mesa posta, uma mesa maravilhosa, aquela mesa linda para Jesus, para que todos pudessem se assentar. Aí tirando as porcelanas, tirando, né, as coisas e mandando todo mundo fazer, aquele desespero. E cadê Maria? Marta lá doida, né? Ficando com os cabelos brancos. E cadê Maria? Maria estava aqui, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta lá, maluca, deixando todo mundo doido, e Maria nem aí, se assentou, né, aos pés de Jesus, que não era normal, né, mulher, na época, não, as mulheres serviam, né, mas não, de não ficar ali, e Maria lá bela e sossegada. Aí, daqui a pouco, Marta, opa, cadê Maria? Eu tô aqui, desesperada, correndo, né, pra fazer tudo certinho. Cadê Maria? Aí ela vai, chega lá e olha, e cadê Maria? Maria tá lá sentada, bela e sossegada, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, aprendendo de Jesus, admirando Jesus, recebendo, né, tudo que Jesus tinha de melhor. Ela estava ali, né, bebendo daquela água, que é a água da fonte da vida, né? Ela estava ali direto na fonte, ela estava ali aos pés, que é o melhor lugar para se estar, é aos pés de Jesus. Você acha que ela ia perder essa oportunidade de ficar correndo, fazendo tudo desesperada, de estar ali? Marta que se virasse. Mas Marta também não poderia estar ali? Poderia. Ela não tinha os servos, poderia ter delegado tudo ali, as funções para cada um, desacelerado, descansado no Senhor e falado, não, eu também vou me assentar aqui, ao lado da minha irmã, e vou aproveitar essa oportunidade, que eu hospedei o Senhor na minha casa, Ele entrou na minha casa,
Eu vou servir, vou dar o melhor para ele, mas primeiro eu vou aprender de Jesus. Eu vou ouvir a sua palavra. Eu quero estar nessa fonte inesgotável. Eu quero estar aos pés do Senhor. Mas não. Ela estava ali, ansiosa, desesperada. Aí, ela chega lá e Maria, ela bela e sossegada. Então, eu imagino, né? Porque eu imagino, se fosse uma das minhas filhas, eu estando assim, bela e tranquila, né? Ali com a minha visita e o almoço tendo para fazer alguma coisa e eu largar elas fazendo, elas iam chegar bem assim, igual Marta. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Mas ela não deve ter chegado assim, né, com essa calminha. Ela devia estar muito tensa, muito desesperada. E quando ela falou isso, eu imagino, né, que todo mundo deve ter olhado, deve ter notado, então, que Maria estava ali bela e tranquila, ó, né, desfrutando ali aos pés do Senhor. Todo mundo vupt, né, para Marta. Mas o Senhor não se importa que ela tá me deixando servir só. E ela aqui no bem bom. E eu ali me matando, né? Me acabando para fazer tudo para vocês. Enquanto ela tá aqui, fala para ela ir me ajudar. Manda ela sair daí dos seus pés. Ô, Senhor, pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor. Eu tô ali me matando. Tem um monte de coisa para fazer e essa menina não faz nada. Tá aí, né? Só ouvindo, né? No meio das conversas que nem era para ela estar. Não, a senhora acha isso certo? Fala para ela. Levanta daí e vem me ajudar. Para que as coisas, quando vocês terminarem aí, tá tudo certo. Porque por que ela pode ficar aí e eu tenho que ficar me matando, me lascando sozinha? É assim que eu acho que, né, eu mentalizando dessa maneira. Aí eu acho que ela pensou, né? Você já falou, Maria, se toca, né? Levanta daí, vai ajudar a tua irmã. Né? O que você tá fazendo aqui? Vai lá ajudar aqui, quando terminar aqui, né? Pra poder tá tudo certo. Porque você largou tua irmã lá e tá aqui, não é justo. Não. O que Jesus diz aqui? Marta, Marta. Ah, Marta. Por que você está ansiosa e afadigada, minha filha? Com tanta coisa? Pra quê? Pra que você quer pegar tudo dos pratos do melhor? É que nem eu, quando chega as minhas visitas, que eu amo, né, mesa posta e tudo, e coloco, domingo inclusive veio minha tia, minhas primas, e eu coloquei, né, por minhas xícaras, e tinha umas xícaras novas, e quero colocar, né, porque eu amo, então, né, tudo. E elas não gostam. Elas gostam tudo de tomar café no copo. Aí eu com xícaras lindas lá, e a minha prima com um copo, tomando café, os pratinhos ali com pão, que eu para pôr o pão, que se dane. Depois ela ainda pegou as migalhinhas do pão e ainda jogou na minha xícara, né, no pires da minha xícara ainda. Aí eu falei, quer dizer, já não basta tomar no copo, ainda coloca ali. Interessa, o importante é que nós estávamos juntas, né, tomando um café, aquele momento delicioso que eu amo, né, de estar junto com a minha família. Estávamos ali tomando café, agora onde que o café, se era no copo, na xícara, não tem importância. Eu não precisava ter perdido tempo arrumando aquela mesa, fazendo aquelas coisas todas. Era simplesmente ter feito café, colocado o copo, pão, a margarina lá em cima da mesa e beleza, tava tudo ok.
E esse tempo que eu perdi a mais, eu poderia estar sentada na sala, conversando com elas, aproveitando. Então, às vezes, percebe que às vezes a gente perde tempo com coisas que não tem necessidade, que às vezes a gente perde tempo querendo fazer o melhor, lógico, né, tudo com excelência, mas com coisas que, né, não tem sentido. Às vezes a gente perde alguns momentos que hoje em dia estão tão preciosos, depois de toda essa pandemia, tudo isso. A gente perde momentos, a gente perde algumas coisas por estar na ansiedade, no desespero, né? E a xícara se colar, a maioria. Por quê? Porque para elas não importa xícara, o café, o copo, o que importa ali é o cafezinho legal, né? O pãozinho e a gente estar juntas. Né? Às vezes aquele desespero de não, vamos arrumar, vamos fazer, e às vezes a gente acaba se desentendendo e brigando porque uma não quer fazer, a outra tá fazendo e não sei o quê, e quando a visita chega você tá exausto, tá cansado. Pra quê? Né? Se o que importa é tá junto. Né? E Marta poderia ter deixado tudo delegado na mão dos servos, ou se não falar de gente, eu vou sentar aqui, eu vou ouvir também, quando terminar, vamos todo mundo lá, vamos correr e vamos fazer, né? Mas eu quero aproveitar esse tempo precioso, que é estar aos pés de Jesus, eu quero estar ali como a minha irmã está, né? Por que eu vou estar aqui desesperada? Não, eu também vou sentar. E Jesus, ele fala, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus te fala hoje, você está ansioso, você está fadigado, você está com muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, e talvez seja tão simples e você complica tanto. A dona Nilzete podia não ter caído, ela poderia ter evitado aquela queda. Por que que ela caiu? Porque ela estava ansiosa, ela acorda ansiosa, ela quer fazer o melhor, ela quer fazer tudo correndo, ela quer fazer muita coisa e acaba se atropelando. E ela passa o dia assim. E eu falo, né, desacelera. E aí, quando chega no final do dia, a pessoa está exausta, sabe? Acabou a energia. E o que você teve, o que você sugou, o que você pegou ali? Jesus, nada. Jesus, ele entra na tua casa, você tá correndo, tá com tanta coisa, Jesus come, vai embora. E o que você fez? Nada. Ele entrou, passou o dia, ele saiu, você vai dormir e você não teve um tempo, você não teve um minuto para parar e ficar aos pés de Jesus, para parar e descansar. Lança sua ansiedade aos pés do Senhor. Lança tua ansiedade. Se você tem para quem delegar, delega. Se você tem uma oportunidade, para o tempo, para um pouco. Não deixe que Jesus entre você, convidar você a receber Jesus na tua casa, mas você deixar ele ali de lado para ir fazer outras coisas. Não perca essa oportunidade. Porque pode ser a última oportunidade da tua vida. Maria, uma coisa só é necessária, Marta. Uma
coisa só é necessária, não é necessário tantas coisas, não é necessário tanto desgaste. Não tem necessidade de tanto desgaste, não tem necessidade de tanta correria, de você ficar tão nervosa, tão irritada. Não tem necessidade de tudo isso. Você pode evitar tudo isso. Como? Fazendo como Maria. Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Simplesmente sentar-se em silêncio na presença de Deus. Apreciar com gratidão a beleza da sua santidade, ouvir a sua palavra. Em silêncio, calma, mansidão. Eu tirar toda a ansiedade, lançar e ficar ali em silêncio aos pés do Senhor. Maravilha. E Maria, ela escolheu a boa parte, ao qual não vai ser tirada. Maria escolheu a parte melhor. Essa parte ninguém tira. Esse momento dela com Jesus, ninguém pode tirar. Porque foi um momento único, uma oportunidade que ela não podia perder. Ela não podia, em momento nenhum, perder esse momento de estar ali aos pés de Jesus, para ir fazer um arroz e lavar uma louça e arrumar uma mesa. Porque para Jesus, tanto fazia se tivesse mesa posta, ou se tivesse ali comer em pratinho, descartável. Ele estava ali na casa delas. Ele entrou, ele foi convidado e ele teve 2 recepções diferentes. Uma o recebeu simplesmente. Vem, Senhor, entra na minha casa, você vai almoçar. E, nossa, deve ter feito um banquete excelente. Mas e aí? Na hora do banquete, talvez ali naquela correria, muitas vezes, né, quando tem uma festa, alguma coisa, você fala, nossa, a pessoa foi embora, nem tive tempo de dar atenção, nem tive tempo de conversar, porque é tanta coisa, tanta gente, nossa. E aí a festa acaba e você não teve tempo, né? Nossa, a pessoa veio, meu Deus, não deu nem tempo, não tive como conversar. Por quê? Porque você estava ali ansioso, né? Muita gente, muita coisa. Mas Maria não. Ela escolheu a melhor parte. Essa parte ninguém pode tirar. E nesse dia, eu quero deixar aqui para você uma pergunta. De quem você é? Marta ou Maria? Como você está? Ansiosa? Doida? Desesperada? Ou calma, serena? Recebendo do melhor de Deus? Então, essa palavra falou muito comigo sobre algo que aconteceu, que eu vivi e que me trouxe essa palavra à memória. E eu espero que tenha falado o seu coração também. E que nós venhamos aprender e não deixar a oportunidade passar. Porque quando nós convidamos o Senhor para a nossa vida, quando nós aceitamos, quando nós convidamos Ele para morar dentro de nós, na nossa casa, nós temos que ter tempo para Ele.
Nós temos que ter um tempo para o Senhor, para sentar e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E eu tenho aprendido muito nas minhas manhãs a organizar o meu tempo, a tirar a minha noite, né, que é trabalhando, mas ali ouvindo do Senhor, as minhas manhãs com o Senhor, né, ouvindo a palavra, ouvindo oração, buscando, deixando que Ele entre dentro de mim, que Ele entre dentro do meu ser e que Ele tire toda a ansiedade, que Ele tire todo o desespero. E essa calma só o Senhor pode nos dar. Então que você receba, assim como Maria, essa paz, essa mansidão que o Senhor nos dá. Que você lance, assim como Maria, toda a sua ansiedade nos pés do Senhor. E que você não seja como Marta. Então, que essa palavra tenha entrado no seu coração. Um beijo bem carinhoso no seu coração, um abraço bem apertado. E que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde.